Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, olá, aluna. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula da disciplina Práticas Colaborativas de Estudos em Grupo 3. Eu sou a professora Andréia dos Santos Oliveira. Neste momento, eu farei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, dos cabelos encaracolados, na altura do ombro. Estou usando uma saia azul, uma camisa lilás. E o sinal que me identifica na comunidade surda é este. Bem, na aula de hoje, nós prosseguiremos o diálogo com professores convidados, professores que vocês já conhecem, que ministram disciplinas para o terceiro período, para orientar vocês de como vocês devem conduzir o diálogo com a gestão escolar para o trabalho integrador. Hoje nós estamos recebendo a professora Thelma e o professor Valderson. Professores, muito obrigada por terem aceito o convite. Olá, alunos e alunas, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso encontro. Com muita alegria, estamos reunidos aqui nesse momento para organizar e sistematizar a nossa atividade do eixo 2. Eu sou a professora Thelma Fortes e vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos longos, eu estou usando óculos, estou usando um vestido branco com figuras na cor vermelha e estou usando uma sandália branca. Atrás eu tenho uma parede branca, atrás de mim tem uma parede branca com algumas retas na cor cinza. O meu sinal na comunidade surda é assim, Thelma. Obrigado, professora Andréia, também pelo convite, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui. Eu sou o professor Valderson, você já me conhece. Eu sou um homem pardo, de cabelos castanhos, barba castanha escura. Utilizo, nesse momento, uma camisa polo de cor preta e uma calça jeans azul de tonalidade escura. Estou nos estúdios do campus Porto Velho, Zona Norte, onde tem, ao fundo, uma parede branca, com pontos cinzas interligados, e o sinal que me identifica na comunidade surda é este. Valderson. Muito bem, professores. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o eixo 2, que é o eixo participação social. Esse eixo envolve as disciplinas legislação educacional, políticas públicas da educação básica e também gestão escolar. Os objetivos desse eixo que vocês devem contemplar no diálogo lá na escola com a gestão são mapear as leis educacionais vigentes na escola que contribuem para tornar uma escola mais plural e diversa. Nós temos outros dois, mas primeiro eu quero saber dos professores o que os alunos podem conversar na escola para que esse primeiro objetivo seja alcançado. Olá, alunos. Então, nesse momento, passado a atividade do eixo 1, onde você reconheceu, construiu conceitos acerca da diversidade, direitos humanos, inclusão, interculturalidade, a gente parte para esse eixo de participação social. E essa atividade pontual, que ela está bem localizada, até de forma interdisciplinar, mas pontualmente na disciplina de legislação educacional, no qual vocês vão mapear as leis que a escola tem desenvolvido suas atividades, que buscam trazer essa escola para que atenda realmente a pluralidade, a diversidade na escola. Um dos exemplos que a gente pode verificar é o próprio PPC da escola. O PPC da escola é o documento orientador, um documento onde está organizado todos os aspectos da legislação pertinente. Aí, quando a gente busca esse enfoque da legislação, não é somente a legislação nacional, mas também a legislação local, regional, que incide nessas práticas escolares mais interculturais. E isso faz com que você, ao dialogar com esse gestor, com essa gestora, ou mesmo quem faz parte da equipe gestora da escola, que vocês nem sempre estarão somente conversando com o diretor da escola, vai fazer com que você perceba essas práticas recorrentes na escola
E essas práticas, elas são voltadas a partir de uma legislação específica. Então, é importante que, no curso da disciplina de legislação, você se aproprie, conheça as legislações indicadas pela professora Anabela, que ela organizou toda a sistemática da disciplina de legislação para que você compreenda, né, o fator legal que vai incidir na prática escolar dentro de uma perspectiva inclusiva, plural e diversa. Interessante, professora Thelma, trazer desse mapeamento das leis educacionais também a perspectiva da gestão educacional. Então, os nossos alunos eles têm acompanhado na disciplina de gestão escolar, né, a escola como uma organização, né? Dentre os tipos de organização, as organizações educacionais são consideradas organizações essenciais, né? E como organizações essenciais, elas são reguladas, né, de alguma forma, pelos entes federativos, né, pelos órgãos governamentais que atuam, né, nesse sistema. Então, é importante, do ponto de vista da gestão escolar, observar quais leis são observadas, né, para a condução da gestão daquela unidade educacional. Quais são as diretrizes em termos de legislação que se aplicam àquela escola e como o gestor segue ou não determinada legislação, né? Então, é importante questionar ao gestor quais são as diretrizes, né? Quais são as legislações que existem e que recaem sobre a gestão específica daquela unidade, daquela organização que está sendo gerida, né, por aquele grupo. E aí, a depender do tipo de escola, a depender do nível de ensino que essa escola atua, você vai ter diferentes legislações sendo aplicadas ou não, né? Mas é importante perceber, a partir da visão da gestão escolar, quais são aquelas que se aplicam e que recaem sobre a gestão da unidade. E também, professor, é importante perceber que nesse momento dessa busca, nesse mapeamento dessas leis, entram em questão assim, você geralmente vai dizer, não, vou usar só a LDB, mas a gente também conta com resoluções, normativas, documentos que façam, né, que irão validar toda a prática da escola. E aí elas muitas vezes estão em âmbito municipal mesmo. Um outro órgão colegiado dentro da escola que favorece, que incide diretamente sobre o aspecto da gestão escolar é o próprio Conselho Escolar, né, que é o órgão tanto consultivo quanto deliberativo. E aí esse órgão do Conselho Escolar ele também atua mediante algumas ações que estão, né, pautadas na legislação. Isso tudo faz com que a escola, você perceba lá na escola, lá no seu contato com a gestão, como que a escola está atenta para essa questão da legislação e como isso está incidindo sobre a prática da gestão escolar com relação à legislação existente, né, a legislação que está sendo, né, bem pontuada nesse momento. Muito bem, professores. O segundo objetivo desse eixo 2, participação social, é identificar elementos da gestão democrática, participativa e coletiva nas ações da escola. Professores, o que os alunos devem fazer para que esse objetivo seja atingido? Bom, vamos lá. Hoje, se você perguntar para qualquer gestor se faz gestão participativa, todo mundo vai dizer que faz gestão participativa, né? Todo mundo vai dizer que faz gestão democrática, todo mundo vai dizer que considera as coletividades na definição das ações da escola. Então, é importante, nessa visita, nesse contato com o gestor, tentar identificar elementos que confirmem ou não se essa gestão participativa realmente acontece, se essa gestão democrática realmente acontece, né? Então, é importante questionar qual é o grau de intervenção que os colegiados têm, por exemplo, nas decisões da escola, né? Qual é o grau de participação que a reunião de pais, a reunião de professores, a reunião com os alunos, ela influencia ou não em determinadas decisões, né? E aí é importante trazer exemplos, né? Tentar fazer com que o gestor exemplifique que decisões, que ações foram tomadas a partir de sugestões da coletividade, né?
que decisões foram tomadas, decisões pedagógicas ou não, né, decisões de gestão, decisões de infraestrutura, quais dessas decisões foram tomadas a partir de sugestão dos professores, a partir de sugestão dos servidores técnicos, a partir de sugestão dos próprios alunos, né? Porque são esses elementos que vão configurar se aquela participação está sendo efetiva ou não, se ela está acontecendo ou não, e se ela realmente tem influenciado ou não nas decisões do gestor. Né? Se essa coletividade ela é ouvida, mas o que ela fala não é levado em conta no processo de decisão, então a gente também não tem uma gestão democrática e participativa. Né? A gente tem uma gestão que ouve, mas que de fato não pratica, não leva em conta o que os colegas, né, o que os servidores, o que os alunos pensam a respeito daquele assunto no momento da tomada de decisão. Então, são esses elementos essenciais que precisam ser observados nesse objetivo 2, né, para o eixo de participação social, especialmente porque vocês já têm visto que a escola como organização ela é composta por grupos de indivíduos diversos, né? E esses grupos de indivíduos diversos, eles têm também interesses diversos. Então é importante olhar para a gestão e tentar identificar como a gestão considera esses grupos de indivíduos diversos no seu processo de gestão. E também a gente observa, assim, falando em elementos práticos, né, só contribuindo aqui com a fala do professor Walderson, é que, de repente, o diretor, o gestor dessa instituição, ele vai ter que organizar, né, um memorial de tudo isso. Então, de repente, esse memorial, às vezes, ele vai para um mural, né? Tem gestores que organizam lá, tipo, um mural de informação, como, por exemplo, a decisão sobre um determinado recurso que chegou. Foi consultado o colegiado, né? O conselho da escola, e, a partir daí, tomou-se essa decisão. A partir da decisão, como é esse processo de divulgação? Nesse momento, assim, se nessas reuniões são produzidas atas, né? E o que é falado lá também é levado em consideração, porque muitas vezes a escola já vai com uma proposta pronta e não ouve a comunidade. E a comunidade, se é uma participação social, se é uma perspectiva da gestão democrática e participativa, todos têm direito, né, a voz e a voto. Então, isso faz com que realmente se pratique o que se está nos princípios da gestão democrática, né? O princípio constitucional, o princípio da LDB, e isso faz com que a gente realmente veja de fato isso acontecendo na escola, gente. Essa forma de divulgação aí das decisões tomadas, acho que também vai ser contemplado pelo eixo 3, Tecnologia e Sociedade, que nós vamos abordar na nossa próxima aula. Mas é bom que os alunos percebam que os eixos eles estão todos interrelacionados. Não tem como assistir apenas uma aula de uma disciplina, ler o material de apenas uma disciplina para fazer essa atividade, porque todas as disciplinas estão aí muito bem interligadas. O terceiro objetivo do eixo 2, participação social, é relacionar as políticas públicas educacionais voltadas à diversidade e aos direitos humanos desenvolvidas no currículo da escola. Nós estamos estudando lá nas políticas públicas, né, pessoal? Principalmente os programas, principalmente os meios indutores, né, que o governo federal utiliza para que essas políticas públicas elas sejam efetivadas. E uma política pública ela é só efetivada quando ela entra realmente em ação. Então, por que há toda uma organização em torno, né, de vários setores para se fazer garantir uma lei? Então, por meio da legislação, né, uma legislação que a gente sabe que ela está atenta ao clamor da população, então a lei ela surge mediante a uma demanda social, né? E isso faz com que os poderes públicos, após a promulgação dessa lei e tudo, eles implementem essa lei. Então, essa lei ela tem que ser válida, ela tem que estar sendo constantemente sendo aplicada. Então, muitas vezes, os programas, né, que o Ministério da Educação lança em torno da diversidade, né, da interculturalidade, da proposta mesmo até da inclusão, da garantia dos direitos humanos, toda essa temática ela tem que estar viva dentro da escola. A partir de que elementos? A partir de projetos,
ações interdisciplinares, né? Muitas vezes um professor de determinada área com outro professor, eles articulam essa ação, e isso faz com que ganhem cada vez mais forma essas discussões e essa aplicação. Mas muitas vezes não tem que ser um fato isolado, é algo que tem que ser pensado, provocado e sistematizado pela escola. E isso é a garantia das políticas públicas educacionais, porque quando ela de fato contempla as minorias, e aí a gente volta a falar que as minorias não é em menor quantidade, mas são os grupos que são atendidos em menor proporção, né, pelas políticas públicas. Então, isso faz com que a gente pense que essas ações na escola elas devem existir. E aí quando você está na escola, você busca quais os projetos voltados para a área da diversidade que aqui são colocados, são desenvolvidos, e quais os resultados que isso tem impactado na comunidade e tudo mais. É um modelo de você fazer uma busca por a efetivação de políticas públicas dentro dessa temática que a gente está estudando. É interessante observar também nessa perspectiva, Thelma, a escola como uma organização é um sistema aberto em constante interação com o meio externo, né? Então é importante observar do ponto de vista da gestão escolar qual é também a participação da gestão daquela organização na proposição de políticas públicas, qual que é a participação desse gestor de forma individual ou colegiada, né, ou coletiva, se existe, né, algum tipo de participação e qual é a participação daquela gestão no processo de proposição de políticas, quais são os relacionamentos externos daquela organização escolar com o ambiente político, com o ambiente social, né, com as organizações não governamentais que influenciam ou não, de repente, o direcionamento de proposições de políticas públicas locais ou estaduais, né, que recaem sobre a atividade educacional. Então, a gestão da escola, a gestão escolar, ela não se restringe ao ambiente da escola. Mas ela é muito mais ampla no sentido da escola como uma organização essencial e como uma organização que é um sistema aberto, de como a escola participa isso para a sociedade, de como ela influencia também os rumos da própria política educacional que recai sobre as escolas, né? Então é importante do ponto de vista da gestão trazer também esses questionamentos e ter esse olhar. Essa escola ela funciona de fato como um sistema aberto, ela de fato estabelece relação com o meio externo, ela de fato tem um sistema de troca, né, e de influência com outras organizações que direcionam ou não a política pública, né, educacional, ou ela funciona mais como um sistema fechado em si mesmo, né? Então é importante do ponto de vista da gestão trazer também esses questionamentos, porque isso acaba auxiliando a gente no entendimento de como essa organização atua efetivamente na sua proposição essencial. Eu só quero complementar que a gente pensa, né, sobre o princípio legal da LDB de dar acesso e permanência para o aluno à escola. E aí a gente acrescenta o êxito, né, que é até uma das políticas do Instituto Federal de Rondônia. Então, o IFRO pensa não só dar o acesso, a permanência e o êxito. Então, assim, a escola pública é direito à educação é um direito de todos, mas com que qualidade isso é ofertado, com que qualidade isso é desenvolvido? Porque dentro da perspectiva de pensarmos no processo educacional para que o ser humano se desenvolva plenamente, a escola, como uma instituição social, ela tem que garantir esses direitos. E é por meio da legislação que vai dar o acesso, as políticas públicas são os programas e ações que vão garantir a permanência, e lá no âmbito da escola, o que a escola faz, desenvolve, é o que vai proporcionar o êxito para esse aluno. Então, isso faz com que a gente pense sempre nessa articulação, de forma que a escola é um espaço de propagação dessa legislação, da política pública, e fazer com que o ser humano se desenvolva plenamente em uma sociedade. Muito bem, professores. Estamos chegando ao final da nossa aula e espero que os alunos aí estejam tendo muitas ideias do que eles podem conversar com a gestão escolar para atingir esses objetivos. E agora eu passo para vocês, para essas considerações finais.
não há uma visão, é indissociável, né? Então, como não tem como a gente pensar na comunicação de uma informação sem pensar lá no conceito, sem pensar na prática. Então, eu penso que essa articulação de toda a atividade pensada, organizada pela professora Andréia e nós, como professores ali, contribuindo, a gente vai realmente olhar para a escola com um olhar mais acolhedor, um olhar que vai pensar essa escola que ela seja realmente uma escola que proporcione, né, esse desenvolvimento para todos e todas no âmbito de uma escola. Fico muito feliz em estar participando nesse momento, na construção desse projeto, dessa disciplina, né, que ele se amplia para um projeto e poder contribuir e colaborar com a formação de vocês. Bom trabalho, estaremos nas nossas aulas orientando todos e todas e aí discutindo um pouco sobre cada pontinho, cada tema que nós vamos desdobrar nesse grande trabalho. Eu também queria agradecer, professora Andréia, mais uma vez pela oportunidade desse momento de troca, né? E gostaria de reforçar com os nossos alunos a escola como uma organização formada por agrupamentos sociais. Então, do ponto de vista da participação social, é extremamente relevante para a gestão escolar que você observe como esses grupos, né, como esses agrupamentos sociais, eles participam efetivamente da decisão ou não, né, da gestão e da direção daquela organização que é a escola, né? A gente fica à disposição na disciplina de gestão escolar, com a minha colega professora Thelma também, para orientá-los na atividade. Espero que tenhamos êxito aí nesse propósito da atividade interdisciplinar e permanecemos aí à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, professores, pela participação e as orientações da organização desse trabalho também, né, continua sendo feita na disciplina de práticas colaborativas de estudos em grupo 3 e a gente se encontra na próxima aula. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.